Boa noite. Estamos aqui na expectativa por essa live dessa noite muito especial com a Camila, de um colo para mãe. E esse é um tema que mexe comigo, motivo pelo qual a Mãe Star foi criada. Boa noite, Michele. E nós vamos aí entender um pouco como funciona, o que é o puerpério, o que é a matrescência, o que a maior parte das mulheres sente, vive, né, nessa fase tão especial e ao mesmo tempo tão desafiadora para a maior parte de nós mulheres. Então eu vou receber aqui com muita alegria Camila Ramos, de um colo para mãe, né, a compreender melhor essa fase. Quem aqui tá vivendo puerpério? Me contem. Alane, Bela. Gente, a Camila tá saindo e entrando de novo porque deu um problema no vídeo. Aguentem aí. Já coloquem aqui o que chamou a atenção, que vocês estão na live de hoje. Se vocês estão vivenciando o puerpério, ou se ainda vão passar, né, por ele, estão esperando aí os bebês. Vamos ver se agora dá certo. Agora sim. Foi? Estou te vendo. Muito bom. Você me escuta? Sim. Vocês me escutam? Tá bom? Meu fone estava meio ruim hoje. Aqui. Camila, bem, Aline, obrigada pelo convite. Nesse horário, os bebês estão... Uma boa parte, se tudo estiver bem, estão quase dormindo, ou aí, né, já na rotina do sono, ou já dormindo. Estamos. Espero que logo as mamães possam ir entrando, que essa conversa vai ser muito bacana. Eu quero começar, eu me preparei para essa live, gente, ouvindo uma música que eu ouvi praticamente todos os dias durante os 3 primeiros meses do meu primeiro puerpério, né? E é uma música que eu ouvia grávida, fazia as aulas de yoga e me conectava muito com a Dil, que é minha filha. E eu vou pôr aqui bem baixinho de fundo para a gente começar a falar, porque eu não sei, eu quero, né, ouvir de vocês também, ouvir da Camila, mas a minha experiência com o puerpério, eu acho que foi assustadora e apaixonante ao mesmo tempo, né? Muito gratificante, mas também muito desafiadora. E intensa. Eu acho que a principal palavra é tudo era muito intenso, né? Eu não era o tempo todo feliz, eu não era o tempo todo melancólica, eu não era o tempo todo triste, mas tudo que eu sentia era muito intenso. E foi, não vou me alongar nessa introdução, mas foi um dos primeiros momentos que eu me vi ali confusa do que eu estava sentindo com a minha bebê nos braços nos primeiros dias, meio assustada com o que estava vindo, que eu comecei a tentar entender o que era puerpério, matrescência, e que tudo que vinha, e palavras que eu tinha ouvido muito brevemente, acho que matrescência eu nunca nem tinha ouvido, puerpério muito de leve, e a Mãe Star surgiu 3 meses depois, então foi realmente muito intenso. E hoje é um prazer estar aqui com a Camila Ramos, que muitas das seguidoras da Mãe Star, quando a gente compartilhou, Camila, foi muito essa fala. Os textos da Camila me abraçam, né? Então eu acho que assim como o Desmanual Materno, né? O teu livro, os teus textos, a tua fala, eu brinco na Mãe Star que é sempre bom eu fazer algumas reuniões, né, com psicólogas, psicanalistas, que eu vou entrando numa frequência mais tranquila e eu sou super agitada. Então eu quero aqui, eu vou passar para você se apresentar, depois eu vou ler um trechinho de um texto seu que é muito incrível,
Mas hoje, compartilha com a gente quem é Camila e como surgiu esse projeto tão maravilhoso, que é um colo para mãe. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu sou Camila Ramos, sou psicóloga, especialista em saúde mental, perinatalidade, natalidade, com foco no puerpério, que é essa transição mais intensa, inicial, né, de mãe a mulher, de mulher a mãe e depois de mãe a mulher, né? Assim, a gente faz essa trajetória de nascer como mãe e de renascer como mulher, né? E assim como você, o meu puerpério foi muito intenso, muito confuso, colorido por muitos sentimentos, né? Muitos pensamentos, muitas emoções, né? E dele também, além de nascer a minha filha e eu nascer como mãe, como você que gestou o seu projeto, né? Nascem muitas coisas nesse processo. Eu também criei o meu projeto Um Colo para Mãe, que assim como você, né, de falar, meu Deus, o que é isso? E estudar mais, eu fiquei muito chocada com o fato de eu estudar o desenvolvimento humano e nunca ter, né, tido contato com o desenvolvimento materno, né, que é uma fase muito única, com suas peculiaridades e que por muito tempo foi invisibilizada, porque a gente olha muito para o bebê, a gente dá colo para o bebê, né? A gente olha para a mãe só porque ela dá colo para o bebê, né? Mas a gente não vê a mãe verdadeiramente. Então, a minha ideia, né, depois de começar a estudar isso e dar nome para aquilo que eu mesmo estava vivendo, era assim, meu Deus, a gente precisa dar colo para a mãe também, porque olha tudo que está acontecendo com a gente, né? Como que a gente vai cuidar desse bebê, sendo que a gente está desse jeito? A gente também precisa desse contorno, desse afeto, né? Desse apoio para a gente poder dar conta disso tudo. Então, assim nasceu o meu projeto Um Colo para Mãe, né? Um dos braços desse projeto, né, é o meu Instagram, onde eu produzo conteúdo sobre psicologia materna, sobre puerpério, sobre maternidades reais, né, sobre matrescência, porque um dos caminhos, né, de ter colo é a gente poder nomear o nosso processo, a gente ter instrumentos para entender o nosso processo, não para a gente controlar, mas para a gente se apropriar daquilo que a gente está vivendo, né? Então, aqui nesse espaço, a minha missão, né, é levar informação para as mães, mas de uma maneira muito assim afetiva, né? Então, quando você me diz que as mães falam, ai, esses textos dela me abraçam, assim, isso me alegra muito, porque é esse o meu intuito, poder levar a informação, conversar com as mães de uma maneira que elas se sintam acolhidas, que seja acessível, né, que não pareça um manual, né, teórico, mas um colinho mesmo, né? Eu chamo de textos colinhos, encontros colinhos, né? E é isso que eu acho que a gente vai tentar fazer aqui hoje juntas, né? Mais um colinho para as mães. Exatamente. Quando eu conversei com a Camila, e quem, né, as suas seguidoras que não conhecem o Mãe Star nasceu também, né, nesse contexto, e hoje é uma startup, né, uma health tech, uma empresa de tecnologia com foco em saúde mental materna. A gente também trabalha cada vez mais toda a sociedade, e homens, inclusive a Camila proporcionando pontes com profissionais que vão atender, né, aí nessa parceria Colo e Mãe Star, e a gente cuida das mulheres, em especial, em toda a jornada da maternidade. Veio o meu propósito daí. E o nosso pilar principal é o não julgamento, é o acolhimento, né? Então, quando eu conversei com a Camila, deu muito, né? A gente... E esse colo, A gente deu match de colo, né? Deu match de colo, total. A gente gosta. Bom, então, muito prazer e muito bem-vindas. E eu vou começar o nosso papo aqui lendo um texto
que eu chorei muito lendo esse texto. Vocês estão ouvindo uma musiquinha de fundo, assim? Eu tô. E essa música me remete, eu brinco que o puerpério, depois que vivi, eu falo, é um portal. É um portal e você pode ter ou não a opção de passar por esse portal. Não sou psicóloga, viu, gente? Não sou psiquiatra, psicanalista, mas a minha vivência foi isso. Eu abracei, falei, vamos ver para onde vai, e me joguei no puerpério. E foram as sensações mais intensas de toda a minha vida, que me fizeram me curar de muitas feridas, inclusive da relação com a minha mãe, que entrou aqui, que a gente melhorou muito a nossa relação, e coisas que eu não imaginava que eu iria sentir, de me tornar impotente, sendo que eu tinha uma expectativa completamente diferente de como seria o meu maternar. E aí eu continuo nessa ambivalência até hoje, em diferentes intensidades e perspectivas. Mas esse texto me representa muito, Camila, eu quero compartilhar aqui com vocês. Que saudade eu sinto de não viver dividida. Olha, ninguém me contou que nascer como mãe daria mais trabalho do que parir outro ser. Não me disseram que as estrias abertas, a barriga cortada ou o períneo lacerado eram apenas o prelúdio. O que rasga mesmo é a gente, de dentro para fora. E não tem laser, sutura que ajude a juntar o que rachou. O que une é outra coisa. Demora um outro tempo. Quanto? Não sei. Enquanto isso, vivo na pele, nas vísceras, na mente e no coração, esse puxa-empurra que não me larga, nem com reza forte. Então, metade de mim quer isso, enquanto a outra metade quer aquilo. Uma quer estar e a outra quer sair. Desde que a mãe nasceu, em mim tem sido assim. Eu quero que o tempo passe e quero que ele pare. Quero ficar para sempre aqui, no ninho com meu bebê, e quero fugir para um lugar onde ninguém me ache. Eu quero ser toda mãe, sem nome, só colo e cuidado. Mãe. E quero ser outras, tantas outras que nem caberiam no meu nome. O meu nome, aquele que escolhi para mim. Continua, mas paremos por aqui, porque temos aí que desvendar esses mistérios, Camila. Nossa. Tem texto, né, que eu escrevo para mim, né? Tem texto que nasce dos meus encontros com as mães e muitos textos que nascem dos meus encontros com as minhas questões, né? Esse é um texto que sempre que eu leio, que alguém lê, eu fico mexida de novo, porque a ambivalência é uma das principais experiências do puerpério, né? Essa divisão que a gente fica, eu acho que isso foi uma das coisas mais intensas da minha maternidade, e que eu sinto até hoje, bem menos, como você mesmo falou, numa outra intensidade, né? Mas essa divisão, né, que a gente chama de esse puxa-empurra, né? De precisar e de querer mergulhar para dentro e de ficar sufocado e precisar sair um pouco dessa bolha mãe-bebê, dessa coisa tão intensa que é estar ali misturado, fusionado com outro ser, né? Que a gente quer aquilo, mas também precisa um pouco daquilo que a gente conhecia antes, com mais consistência. A gente quer voltar um pouco a ter aquele chãozinho que a gente conhecia antes, né? As relações do jeito que a gente conhecia antes, e ao mesmo tempo fica encantada por todas essas possibilidades desse grande portal, né? Que você mesmo nomeou, e eu também vejo assim, né? Essa jornada, né? Que é uma oportunidade para a gente elaborar muitas coisas. A gente faz contato, né, com conteúdos muito primitivos da nossa história, né, como mulher, como mãe, como filha, como bebê. A gente faz contato com dores e com alegrias que a gente
de outra forma não faria mais, né, nesse mergulho, né? Isso é tudo muito intenso e, como eu disse, é uma grande oportunidade. Enlouquecedor em alguns momentos, né? Porque a gente fala, meu Deus, será que eu não vou voltar, né? Será que eu não vou voltar? Não se reconhece tanto, né? Não tem esse limbo, né, que a gente vive, né? Que a gente perde um tanto daquilo que a gente conhecia antes, né? E que nos dava um chão, a gente perde um tanto desse lugar de onde a gente se falava, das nossas referências, né? Das nossas identidades, das nossas relações, né? E a gente está nessa construção ainda de outras coisas, né? Que ainda não tem tanta consistência, né? A gente vê essa consistência, a gente começa a a voltar a ser a gente, a se reconhecer quando a gente está saindo desse limbo, quando o puerpério está acabando, né? Então, esse processo, essa transição, ela é cheia de ambivalência, porque ela não tem um chão, ela não cabe em uma única categoria. Ela tem o nosso passado e o nosso futuro, ela tem um presente cheio de coisas que ainda não tem nome, de coisas que a gente ainda está aprendendo a viver, né? E aí, quando a gente acha que a gente pegou o jeito, muda tudo, a gente fala, meu Deus, bagunçou tudo de novo, porque a gente vai acompanhando, o bebê vai mudando e a gente vai mudando com ele, se atualizando com ele, né? Então, essa trajetória de tantas transformações, ela tem muita ambivalência, né? E a ambivalência, né, que é esse estado, né, em que a gente não cabe, em que os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos não cabem em uma única categoria, né? Por isso que não é só bom, por isso que não é só ruim, né? É bom dizer isso, porque a gente tem que falar do lado difícil, né, desse processo, mas não é só ruim, né? Não é só bom, não é só ruim, não é só alegre, não é só triste, não é só amor, né? Mas também tem raiva, tem ódio às vezes, né? De algumas coisas que a gente vive, né? É tudo isso junto e misturado e a gente fica dividida entre todos esses estados, né? Porque a gente nunca fica muito confortável por muito tempo em um único estado, né? Então esse caminho, né? Que é de muitos lutos e de muitos nascimentos, ela é cheio de ambivalências, cheio de visões, né? Acho que aí reside a riqueza desse processo, né? Não é à toa que você elaborou tantas coisas, que você revisitou aí a relação com a sua mãe, porque a gente realmente, né, tem a oportunidade de viver coisas que gente, faço 20 anos de análise, assim, que eu faço terapia, né? Mas eu falo que o meu puerpério valeu por, sei lá, 10 anos de análise. Eu tenho a mesma sensação, exatamente. Não é? Uhum. Né? Então, ai, peraí, você está me escutando? Fala de novo. Você está me ouvindo ou não? O seu fone parecia que tinha mudado, tinha feito um barulhinho assim. Você está ouvindo? Eu vou tirar ele. Então, acho que ele está meio ruim, hoje não deu problema já. Melhorou? Enfim, essa divisão, que é uma oportunidade para a gente viver coisas inimagináveis, para a gente se descobrir, para a gente se redescobrir, né? É algo que também exige muito do nosso psiquismo, muito das nossas emoções, né? Muito do nosso corpo. Tudo é um estado que exaure a mãe, né? Assim, esse cansaço materno, né, que tem muitas e muitas camadas e muitos motivos, né? Temos aí patriarcado, todo o machismo que coloca a mãe nesse lugar de única cuidadora, né? Com todos os atravessamentos aí, privação de sono, que também é comum na fase, mas essa divisão é uma das coisas que mais cansa a gente, porque aí a hora que você tá querendo tanto, né? Até falei nesse texto, você quer tanto ter um momento só seu, eu preciso de um momento meu, né? E aí quando você tem, você fica, nossa, o que eu faço
com isso, né? E aí você tá ali tentando se engajar naquilo que você quis tanto, e aí você sente falta do bebê, ou e aí você fica assim, ai, nossa, será que eu não devia estar com ele? E aí quando a gente tá com ele, a gente fala, meu Deus, eu preciso do meu tempo, né? A gente não sai, a gente fica nessa transição. Isso é algo que exige muito da gente, né? Assim, acho que é um dos pontos que são mais desafiadores no puerpério e uma das marcas desse processo, sabe? Eu lembro duas situações. Você tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Eu lembro duas situações muito, né, do primeiro puerpério. A hora que eu ia tomar banho sozinha, eu ouvia o choro da Jill, né? Daí eu acelerava ela dormindo, plena, assim. Isso que tinha, né? Alguém em casa, né? Mas quantas vezes as mães aqui que passaram, né? Tem muito relato de que vai tomar banho e ouve o bebê chorando e não tá ninguém chorando, é que a gente tá tão alerta e acostumada. Outra coisa, eu lembro sair para fazer a unha, assim. Falo, gente, eu dava mamar, eu fazia marcava num salão perto de casa, amamentava ela e ela mamava de 2 em 2 horas, assim. Daí eu falava, não, eu vou sair a pé, levo 10 minutos. Eu já ficava ansiosa, chegando lá, se tivesse atrasado, porque eu já tinha que voltar. Hoje eu paro e falo assim, ela estava com o pai, ela estava com a minha mãe, ela estava... Né? O que poderia... Ela estava alimentada, né? E esse medo... Mas esse estado que você está falando de hipervigilância, tem até um nome, hipervigilância e hiperfoco. É uma das marcas, né, desse processo, né? É uma das marcas psicoemocionais e até do nosso funcionamento cerebral desse processo. Tem um estado que a gente entra, né? O apoio biológico, hoje a gente já tem estudos de imagem que mostram que novos caminhos neurais acontecem com a chegada do neném durante a gravidez e no puerpério para apoiar o nosso cuidado com o bebê, né? Ele é um serzinho totalmente dependente de nós, né? De que vitalmente, né? Assim, ele depende da gente mesmo, né? E ele não fala. Então a gente precisa, o nosso cérebro ele cria alguns caminhos para superativar algumas áreas que nos ajudam a captar, a entender, né? A nos conectarmos com o bebê, as necessidades dele, né? E atender a elas. Então é como se a gente ficasse realmente super alerta, né? Por isso que a gente dorme no início, né? Lembra? Não sei se você lembra, mas a gente dorme um sono leve, mas a gente descansa. Tem até um mecanismo para a gente poder descansar sem entrar em sono profundo, porque a gente tem que estar ali, porque o nosso cérebro, né? Esses mecanismos são todos muito antigos, né? Antes éramos mulheres lá vivendo na natureza e a gente come esse bebê, né? Hoje o nosso cérebro sabe, né? Que não vai entrar um leão e não vai comer o nosso bebê. Então a gente ainda fica nesse alerta, né? E a gente fica hiper focada. Então, daí a gente vai comprar roupa, eu ainda faço isso, tá? Minha filha tem 7 anos, né? Menos, mas eu já. E a gente sai, a gente vai comprar roupa pra gente quando a gente se permite isso, né? E volta com roupa pro neném. A gente tá conversando, tentando falar de outro tema, e quando a gente vê, a gente já tá falando de filho, né? Quanto mais novo, mais a gente tem dificuldade de falar de outra coisa, de transitar por outros temas, porque o nosso cérebro fica, né? Bebê, maternidade, né? Obviamente que tem um dia a dia aí, né? Que faz a gente ficar mergulhada nisso, né? Xixi, cocô, fralda, peito, sono, a gente fica o dia inteiro, né? Nos primeiros meses mergulhada concretamente nisso, mas não é só isso, tá? Tem um processo psicoemocional e cerebral que nos coloca hiperconectados ao bebê, né? Por isso que você ia lá fazer sua unha e ficava, ai meu Deus do céu, mesmo que né, racionalmente você soubesse, não, ela tá com o pai, ela só vai mamar daqui 2 horas, né? O seu cérebro, né, esse mecanismo mais primitivo, né, tá te dizendo, volta logo, cuida da sua cria, né? Então, esse é uma das características do
do puerpério. Sério. Então, já começamos nas características, que mais? O que você destaca que as mulheres que chegam para você, compartilham no colo, sentem, né? Eu coloquei aqui duas, mas temos mais características aí, certo? Primeiro, eu acho assim, né, que tem gente aqui que veio do Mãe-Star, né? As mães que estão comigo lá no colo, elas já me ouviram falar muito sobre puerpério, já estão muito familiarizadas com isso, né? E a gente está falando aqui, tomando como se todas as mães soubessem, né? Mas, bem, acho que a gente pode passar por isso rapidamente. E, assim, lembrar que esse puerpério que a gente está falando não é, né, o resguardo, né, aqueles 40 dias, né, que essa concepção mais biológica de que, olha, esses 40 dias, 45 dias, né, que a mulher precisa para se recuperar fisicamente, né, não é sobre isso que a gente está falando. O resguardo, né, esse pós-parto mais inicial, ele faz parte do puerpério, tá? Mas ele não dá conta de tudo o que acontece. Mesmo se a gente falar só desse aspecto físico, biológico, né, assim, ninguém fica recuperada em 40 dias, né, gente? A gente sabe disso, né? Hoje, como eu disse, né, nesses estudos de neuroimagem, a gente tem provas de que o cérebro materno, ele fica meses alterado, provas de que até 2 anos depois, nosso cérebro está funcionando de outro jeito, até o tamanho dele muda, até 2 anos ou mais. Então, não são só esses 40 dias. Mas se a gente for extrapolar a questão biológica, né, a gente vai ver que o puerpério é esse processo de transição, inicial de transição, né, de mulher a mãe, né, que não é só algo biológico. Você não se torna mãe só porque o seu bebê nasceu, né? Você nasce, né, socialmente como mãe, tem um lugar social, então como os outros te veem, né? Você agora tem uma nova identidade, de você vai ser esperado coisas, você vai ser lida de outro jeito, né? Então, o seu lugar social muda, né? O puerpério tem a ver com você integrar também, né, essa experiência na sua subjetividade, você criar, né, não só uma identidade mãe, a sua própria identidade, né, quando eu falo assim, aí nesse meu texto, né, o meu nome que eu me dei, né, porque é uma construção, né, muito única de você, muito singular, né, de como que eu, Camila, nasço como mãe, como que eu vou ser mãe desse bebê Tereza, né, que no caso é minha filha, que é um outro serzinho único, né, então o puerpério, além dessas mudanças físicas, né, intensas, cerebrais, fisiológicas, né, dessa mudança social, de lugar social, né, a gente tem também todas as mudanças subjetivas que vêm com essa experiência de agora estar conectada para sempre a um outro ser, mesmo que com o tempo ele dependa menos da gente, né, assim, tanto que o puerpério, aí a gente entra num outro ponto, ele está dentro da matricência. A matricência, né, tem esse nome porque ela foi pensado, né, como a adolescência da mãe. A Dana Haffel foi a antropóloga americana que criou a doula, né, o termo doula, e ela também criou essa ideia. Falou, gente, mas isso que a mãe vive parece muito com a adolescência, né? Porque muda hormônio, muda corpo, muda identidade, muda lugar social, mexe com as relações, né, gente? Aí também o puerpério mexe com as relações, você não é só filha mais, agora você é mãe, né? Seus pais não são só pais mais, eles são avós, isso mexe com toda a dinâmica familiar, seus irmãos não são só irmãos, são tios, né? Lá no casal, vocês eram só 2, né? Tinha aquele casal conjugal, era só os 2, aí de repente vocês nascem como casal parental, que precisa sobreviver, né, como conjugal, mas que fica em torno de um outro ser central ali, de quem depende a vida, depende desse casal, né? Então, o puerpério, né, ele muda tudo, tudo. E a matrescência, né, é essa mudança maior, né? O início da matrescência, que é a adolescência da mãe, que é essa transição, a gente tem a transição de criança, né, a adulto, né?
a matrescência da mulher, da mulher à mãe. Esse início mais intenso é o puerpério, mas a matrescência nunca acaba. Por quê? Agora eu tô aqui com a minha filha, com 7 anos e meio, e cada passo que ela dá, eu tenho que me reorganizar. Eu renasço como mãe de uma filha de quase 8 anos, né? Quando ela estiver entrando na adolescência, eu vou ter que me reorganizar, me atualizar. Eu tô até arrepiando, porque estamos vivendo os desafios dessa fase. Vou ter que renascer, eu vou ter que ser mãe de outro jeito, né? Então, eu tô dando fazendo esse caminho, né, para que vocês entendam que a gente tem aqui pós-parto, né, resguardo pós-parto, esse início mais intenso, assim, desses primeiros dias. A gente tem o puerpério, que a gente fala aí que são esses 2 primeiros anos. E aí, obviamente, não é um calendário fixo, tá, gente? Às vezes é menos do que 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos e meio, mas é mais ou menos esse tempo aí que a gente leva para voltar para essa nova pessoa tomar consistência e a gente se reorganizar desse processo tão intenso. E esse puerpério está dentro desse processo maior que é a matrescência, né? O início disso, né, é a adolescência da mãe, mas a gente segue matrescendo, porque a gente vai ser mãe se a gente tiver sorte de uma senhora ou de um senhor, né? Quero ver a minha filha envelhecer e vamos ter aí novos desafios, né? Mas esse início, né, ele é muito matizado, né? Além da ambivalência, das experiências de luto, né? Que eu já disse, a nossa sensação de perda, né? A gente sabe que a gente ganhou um bebê e a gente se apega a isso, porque é o mais importante nesse momento, mas junto com esse ganho tem muitas perdas. A gente perde a vida que a gente conhecia antes, a gente perde muitas relações, pelo menos como elas eram. A gente perde parte da nossa identidade conhecida, porque isso se reorganiza. A gente perde o corpo que a gente conhecia antes, pelo menos transitoriamente, né? Então, tem um luto aí nesse processo, perdas e ganhos. Esse é um outro aspecto dessa trajetória. E a gente também, algo que é muito importante nessa fase, é que a gente vive um outro tempo. É um tempo que não é do relógio, é um tempo muito marcado pelas questões fisiológicas do neném, um tempo muito marcado pelo neném. Tanto que eu falo que é como se o nosso eixo central, o nosso eu, se deslocasse para fora, né, de uma outra vida e batesse naquele ritmo e vibrasse nesse mesmo ritmo das necessidades do neném, né, do ritmo biológico dele, do sono, da fome, né? A gente começa a viver, né, outros tempos, né? A gente inaugura com isso um outro calendário, né? Quem nunca? Então, quando que foi que fulana casou? Foi quando a minha filha fez 1 ano e meio. A gente começa, aí tudo passa, o nosso relógio passa até a referência daquilo que a gente estava vivendo como bebê, né? Como se inaugurasse, como se tivesse antes do bebê e depois do bebê, né? E é um tempo muito ligado a questões psicoemocionais, né? Não é o tempo do relógio, não é o tempo concreto, né? Do trabalho, volta a ser produtiva. Essa é uma das grandes angústias do puerpério, né? Que você tem que voltar a produzir naquela lógica lá, né? Do tempo lá de fora, como né? Se não tivesse filhos, como né? Se não tivesse filho, como se filho fosse só mais um check ali no sua lista, né? E você fica dividida, né, ali, né, entre aquele ritmo, né, então, que está batendo, né, que tem a referência de outras coisas que não é o relógio, né? Mas você também já começa a ser chamado para esse relógio para fora. Bem, volta, viu? Quando você vai voltar? Quando seu corpo volta? Quando você vai funcionar como era antes? Né? Então, tem isso também. Durante o puerpério, a gente vive outros tempos, né? É outro ritmo. O ritmo que tem muito mais a ver com o ser, com o encontro, com o viver, né? E não o ritmo do fazer, do produzir. Né? Esse é um outro ponto muito importante, né? Que a gente vive nessa fase, sabe? Ô, Camila,
Camila, pegando um gancho de uma coisa que você falou, os lutos, né? Eu acho, para mim, foi muito característica essa questão dos lutos, porque eu vivi muito intensamente o meu primeiro puerpério. Eu não queria voltar a trabalhar, porque eu iria perder aquilo que eu estava vivendo, que era muito bom. Ao mesmo tempo, eu voltei e fui retomando a minha vida e tudo foi se encaixando, foi bom. Só que o que a gente vê, como a gente também atua muito em empresas, essa cobrança da sociedade e essa cobrança das pessoas próximas a você, porque às vezes a perda é por escolha, ou a perda é natural, do tipo, eu antes tinha mais tempo, agora eu tenho menos tempo. Isso vai acontecer, isso é fato. Mas tem talvez, não meio termo, mas também não um termo tão exagerado, porque como fica ainda muito em cima sobre a mulher todos esses cuidados, né, que a gente fala quando é o cuidado do bebê e associados a isso, acaba que essa perda é maior. Por isso que a gente vê tanta saída do mercado de trabalho dessas mães, ou por opção, porque elas não conseguem conciliar, porque é humanamente impossível, muitas vezes, se não tem um cuidador de confiança, uma creche, ou muitas vezes ela quer um meio termo, ela não quer deixar na creche, ela gostaria de trabalhar menos horas, mas temos poucas possibilidades de fazer essas configurações que entendam que essa mãe tem um papel incrível na criação e na presença dessa criança no afeto, né, no olho, de acompanhar esses primeiros 1000 dias. Obviamente, o pai também e todo o resto, mas se a gente olha, e aí a gente parte, né, não só, a gente vai falar aqui muito do como viver um puerpério mais leve. E como a gente falou outro dia no papo nosso, né, a mãe estar não trabalha só com a mãe sabe os seus desafios. Então, para ser um puerpério mais leve, com uma atrescência mais leve, toda essa jornada materna, eu acho que a gente pode pensar amplo, né, de como todos nós podemos considerar o quão importante é esse papel da mãe, o quão necessária é a presença dela nos primeiros anos de bebê e quão cruel é ter que fazer uma escolha que anule toda uma jornada dela em outro papel, por exemplo, profissional, ou por exemplo, enfim. Eu acho que não é à toa que a gente tem aquela frase que ficou famosa, né? Que é que a gente trabalhe como se não fosse mãe e quer que a gente seja mãe como se não trabalhasse. Porque assim, a exigência em cima da mãe segue sendo a mesma, e agora de uma maneira dupla, né? Tripla, jornadas, né, triplas, dia, noite e dia, né? Acho que a questão aqui né, poder ter um equilíbrio entre entre a gente olhar para a mãe e reconhecer o protagonismo materno, né? Isso é muito importante. Por isso, quando a gente fala de dar colo para a mãe, porque a mãe, nesse processo, apesar de ser exigida, ela é invisibilizada. E esse é um dos grandes valores da matrescência, é você corrigir o olhar, né? Porque a gente olha para a maternidade como um processo do bebê, sempre à luz dele, né? Mas nasce com o bebê, mas a protagonista da maternidade é a mãe, né? Então a gente corrige o foco, a gente olha para a mãe também, né? A gente tenta entender, né, que esse processo é dela, né? E escutar as narrativas da mãe, as necessidades da mãe, né? Então, a gente tem aí, né, uma construção de protagonismo materno, mas muitas vezes a gente cai num lugar que é de colocar a mãe como única, né? Como a única responsável pela criação e pelo cuidado de uma criança, né? Então, acho que o nosso desafio é poder olhar para a mãe como protagonista desse processo e construir uma cultura de corresponsabilização de outros cuidadores. E quando eu falo outros cuidadores, eu não estou só falando do pai, né? É o pai ou é a parceira, né? Porque a outra mãe, quando são duas mães, é muito mais invisibilizada ainda nesse processo, né? Mas
é o Estado, são as empresas, né? Como que a sociedade pode se organizar minimamente, né, para ser rede, para se responsabilizar também pelo desenvolvimento e pelo cuidado de um bebê, né? Essas coisas precisam coexistir, porque enquanto a gente não tem uma cultura de corresponsabilização e que coloca a mãe não só como protagonista, mas como única responsável por tudo pelo bebê, é uma conta que não fecha. É uma conta que não fecha, porque é isso, né? Se a mãe é única, é ela que vai ficar em casa quando o bebê fica doente, é ela que vai para a reunião da escola, tudo é ela, né? Então, não dá para estar em todos os lugares inteiros ao mesmo tempo. E aí, muitas vezes, né, a mãe acaba tendo que sacrificar esse lugar profissional, ou muitas vezes sacrificam esse lugar por ela, porque muitas mães não têm a opção de seguir, né? A gente tem um alto índice de demissão aí no pós-parto, né? Isso aí é uma coisa, é um período de vulnerabilidade profissional para a mãe, né? Não, os indicadores, porque que a gente, além, eu brinco, né? Como ninguém antes, nenhuma grande empresa, uma startup, estava olhando para isso, porque os indicadores são bem preocupantes. A gente tem quase metade das mulheres são demitidas ou pedem demissão depois da licença maternidade. 25% das mulheres, em média, têm depressão pós-parto. A gente tem 50 milhões de mães solo, então se fica tudo para a mãe, né, para a mulher nessa cultura, não fecha. E quando a gente pensa a gente quer trabalhar para ter melhor educação para as nossas crianças. Começa daí, porque se você tem uma educação boa na primeira infância, principalmente nos primeiros 1000 dias, né, de presença, de afeto, de boa nutrição, tudo está interligado. A gente está garantindo o futuro, né? A gente está melhorando o desenvolvimento de um país. Então, eu falo, cuidar das mães é cuidar do futuro. E Camila, pensando no círculo, quem está aqui, que está no puerpério, que está gestante, vai viver essa fase, ou quem viveu, só para, né, lembrar, como que dá para dar dicas, né? A gente falou do puerpério mais leve. O meu foi muito denso e poderia ter sido mais se eu não tivesse tido ajuda em coisas práticas que eu achei essenciais para mim. Por exemplo, alimentação. Eu já fiquei super magra, mas eu lembro da minha mãe em alguns momentos dando comida na minha boca no começo, assim. Então, assim, isso é um exemplo. O que você trabalha com as suas pacientes, né, com essas mulheres? São coisas muito práticas, né? Assim, eu tô uma paciente minha, nem sei se ela tá aqui hoje, mas hoje foi o nosso último encontro antes dela ter bebê, ela vai ter anos. E aí a gente pegou e disse assim, a gente precisa organizar coisas concretas. Ela tem um bebezinho pequeno e vai ter mais 2. Então, coisas que não vai ter tempo. Tem que ter comida para você fazer, tem que organizar, combinar coisas com a sua rede de apoio, enfim. Tem muitas coisas concretas que a gente pode cuidar, mas para esse nosso encontro eu fiquei pensando em outras questões que eu acho que são importantes, que elas são menos concretas, mas que elas podem fazer muita diferença em como a gente vai viver esse processo, né? Uma delas é a gente buscar informação na medida, informação nos lugares certos, com qualidade, sem sensacionalismo, né? Assim, eu vejo às vezes as mães que chegam para mim desesperadas, porque eu não estou criando com apego, mas assim, o que é criar com apego, né? Porque a consultora de sono falou que tem que fazer assim, assim, assado. Uai, mas se isso não está funcionando para você e está dando certo isso, está tudo bem, né? Então as mães às vezes chegam desesperadas, porque elas leram, né, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que tem que fazer tummy time, não sei o que, o bebê não fica de bruto. Assim, uma coisa que as informações, ao invés de serem instrumentos para um maternar mais assim autônomo, mais autoral e mais leve, né? Se servir a gente, de repente, elas começam a virar protocolos, né? A informação começa a virar polícia para nossa maternidade. Isso é uma coisa que, assim, pode
acabar com uma mulher. Assim, eu já peguei mulheres assim que chegaram aterrorizadas no puerpério, né? Porque estavam seguindo fulano, ciclano, e ela não estava conseguindo aquilo lá, porque tem que ser desse jeito. Então, eu acho que uma das chaves, assim, é a gente saber usar esse espaço aqui, por exemplo, o Instagram, o TikTok, enfim, os lugares onde a gente hoje tem mais informação de uma maneira cuidadosa, né? Se você está seguindo alguém que, quando você vê, você sai dali sentindo culpa, se sentindo mal, para de seguir, né? Não é para você ficar dentro de uma bolha, a gente está aqui para também aprender coisas e rever nosso jeito de viver, né? Esse processo, a gente aprende muito aqui, mas a gente tem que aprender a filtrar, né? Menos é mais, procurar os lugares onde tem informação de qualidade, sem sensacionalismo, sem fanatismo, né? E lembrar que você não tem que seguir nenhuma manual. Por isso que eu criei o meu livro Desmanual, né? Assim, onde você pode ter informação, mas assim, para você viver as coisas do seu jeito, né? A informação tem que estar ali para você usar e para você não usar quando você não quiser, quando não tiver a ver com a sua realidade. E nunca o contrário. Você não pode ficar submetida a ideias e a modelos de criação, que quer que seja que possa parecer lindo, que não tem possibilidade, que não está certo. Então, uma das chaves, eu acho, para mim, é a gente mudar essa lógica dos manuais aí e tomar cuidado com o excesso de informação, buscar nos lugares certos, né? Assim, outra coisa, assim, que eu acho que muda, assim, a chave nesse processo é a aceitação. E a aceitação, que eu digo aqui, não é resignação. Aceitar, tipo, então é assim, se tiver horrível, o bebê acorda 15 vezes à noite, é assim, você tem que aceitar. Não é sobre isso, tá, gente? Né? Mas aceitar o processo, acolher o tempo desse processo, né? Eu vejo as mães assim, Camila, passa, quando que acaba? Quando que acaba? Se a gente começa a contar o tempo, nossa, tudo se arrasta mais. Então, poder acolher o tempo desse processo e mais, né? Aceitar, sobretudo, pensamentos, sentimentos que você aprendeu que não combinam com ser uma boa mãe, né? Porque a gente aprendeu que ser uma boa mãe é só sentir alegria, é uma bênção, felicidade, sentir só amor. Gente, tem horas assim, não tem como sentir só amor quando a criança acorda pela 10ª vez à noite no salto. Você vai ficar, pelo amor de Deus, não aguento mais. Devolve para a fábrica das crianças. E tudo bem sentir isso, né? Assim, a gente falou que assim, puerpério é luto. Então, no luto, né? O luto a gente também perde coisas, também dói, né? Também é coisa, também a gente fica triste, né? Então, a aceitação do que quer que seja que você pense, que você sinta, né? Que você experimente nesse processo, mesmo que isso pareça não combinar com o que contam pra gente que é uma boa maternidade, é algo que muda a chave, gente, que deixa tudo mais leve, né? Você poder acolher, né? O que você vai vivendo nesse processo, né? Então, assim, aceitação nesse sentido, eu acho que é um outro ponto que traz tanta leveza, assim, sabe, para esse processo. E aí me veio agora, né, que eu acho que uma das outras coisas que faz muita diferença e que eu vejo que é um dos ganhos que eu vou vendo as mães, né, tendo aqui na terapia comigo, é que quando a gente começa a rir da gente mesmo, né? Não se levar tão a sério. Ai, Camila, essa coisa, e não sei o quê. E aí, ai meu Deus, eu gritei, aí agora vai ficar para sempre, ferir a criança interior do meu filho, ele vai ter 50 anos e vai ficar. É uma coisa, né, que a gente super dimensiona, né, algumas coisas que a gente faz, né, leva tudo tão a sério, né, assim, tudo é tão intenso. Agora a gente fala muito sobre trauma, a gente tem aprendido, né, a ver aquilo que não se faz com uma criança, né? Isso é um grande ganho, mas a gente também tem exagerado, né, em algumas coisas
E aí parece que qualquer coisa vai traumatizar a criança, né? Você vai marcar para sempre criança, né? Assim, gente, eu falo, olha, o seu bebê ele é resiliente, ele é mais resiliente do que o herói da Marvel, né? É um Exatamente. serzinho que está sobrevivendo aqui, você está ajudando ele, mas ele tem resiliência, ele tem um impulso vital aqui, por isso que ele está vivo, né? Não é só sobre você. Então, quando a gente entende que não é só sobre a gente, que o bebê também tem uma força, que ele é sujeito dessa história, que tem traços dele, que tem escolhas que são dele, e tem coisas que estão acontecendo assim, não é porque você fez isso ou você fez aquilo, é porque o seu bebê é assim, né? Quando a gente começa a olhar para isso com mais leveza e levar a gente menos a sério, e a rir das nossas coisas, falar assim, não, gente, nossa, lembra aquele dia que eu fiz isso, Camila? Quando as minhas pacientes começam a rir delas mesmas, falam, nossa, a gente está caminhando, assim, sabe? Poder rir de si mesmo. Gente, a gente vai rápido, a gente fazer muita pataquada. Eu sou mãe, psicóloga, eu estudo criança, estudo mãe, tem hora que eu faço cada coisa, eu falo assim, meu Deus do céu, igual sabe? Eu E é comecei isso. assim mesmo eu acho que faz uns 2 anos. A minha mais velha tem 6, uns 3 anos. Mas agora eu rio bastante, entendeu? Então falar, foi um processo. Ó, pegando outro gancho do que você falou da aceitação. A gente tem na Mãe Sara o canal de apoio emocional. A maior queixa que vem, eu não aguento, meu bebê só dorme no colo ou mamando. A privação de sono e bebê que põe no berço acorda, põe no caminho acorda. E é muito interessante, assim, a gente pode contribuir, a gente contribui com ferramentas, com, né, rotinas, o que mais ajuda, estamos ali com ela, olha, vai passar, ou vai passar, até enche o saco de tanto ouvir, mas é verdade, né? Porque outras coisas virão, mas elas é como se elas precisassem de força, assim, de uma companhia ali do tipo, eu vou aguentar, mas daqui a pouco ele vai voltar a dormir. Então, é um salto, é a vacina, eu não sei. Mas é isso, e depois que passa essa fase, elas respiram de novo até vir uma próxima, né? Esse vai passar, né? Não é o contar o tempo. É muito legal você ter trazido isso. Esse vai passar traz um horizonte para a mãe. Quando a gente está mergulhado naquele negócio, né? Consumido por aquele, fala, meu Deus do céu, eu não vou aguentar mais, não vou aguentar. Já vai, isso vai passar, né? É ver um horizonte, né? Tá. Isso ajuda a gente a respirar, tomar fôlego para seguir aquele mergulho, que logo a gente vai emergir de novo. Depois vai ter outro mergulho, né? Mas assim, a gente vai passando, né? E nesse vai passar, a gente também vai se construindo e vai se fortalecendo, né? Exatamente. Vai ficando um teco mais leve. E uma das coisas assim que eu falo muito aqui no Colo, gente, que é uma das premissas do meu trabalho, do meu projeto, é o caminho do meio, né? Assim, caminho do meio, eu chamo, né? Primeiro, tem a ver com esse lugar de cuidado, onde a mãe e o bebê importam, né? A gente teve um grande avanço quando a gente olha para o bebê, para a criança como um ser de direito que merece respeito, que merece cuidado, né? Isso tudo é muito novo na nossa sociedade, né? O respeito pelo bebê e pela criança. Mas a gente foi no outro extremo, onde aí só o bebê importa, né? E essa separação entre bebê e mãe, entre cuidador e mãe, ela é só teórica, gente, porque na prática, né, se o cuidador não está bem, como ele vai cuidar? Né? Então, eu acho que esse caminho do meio é a gente poder lembrar que a gente precisa se organizar de um jeito onde você também importe, né? Onde a sua saúde mental não se dê, onde a saúde mental e física do nenê não se dê às custas da sua saúde mental e onde a sua saúde mental também não se dê às custas da dele, né? É esse lugar onde os dois são apoiados, são respeitados de maneira igualitária, não é igual, né? Mas onde os dois importam, que um importa tanto quanto o outro. Obviamente que não tem um equilíbrio estático, tem hora que a gente
se sacrifica, tem momentos de abnegação. Isso faz parte de toda a grande transição da vida humana, né? Mas não dá para ser só isso, né? Assim, poder olhar para as suas necessidades e poder cuidar de si, poder pedir ajuda e poder olhar como se ver como um ser que merece ser cuidado e que precisa ser cuidado, até para você cuidar do seu bebê, mas também que merece, que precisa ser cuidado porque você importa, é algo que faz muita diferença nesse processo, gente. E tem uma coisa, eu estava lendo um estudo, isso é muito sério, né? Assim, não é só jogo de palavras, né? Mas era um estudo que mostra como o estresse afeta a sintonia neural que existe entre a mãe e o bebê. Isso que a gente chama de intuição materna. Tipo, nossa, parece que eu senti, parece que eu sei o que o bebê está sentindo. Na verdade, dentre outras coisas, tem a ver com essa sintonia entre os estados emocionais e fisiológicos de duas pessoas, né? A sincronia neural, sincronia cérebro a cérebro, quando a gente, tipo a empatia, né? Quando a gente tem um cuidador muito ligado a um bebê, ele está vivendo algo muito intenso, é uma sincronia entre a ativação, tem uma correlação temporal entre a ativação neural do cérebro da mãe, ou do cuidador, e do neném. Isso existe para que a gente entenda o que o bebê precisa. A gente é como se a gente sacasse, nossa, é isso que ele está sentindo, é isso que ele está precisando, e aí a gente responde a partir disso, acessa, ativa no nosso cérebro, né, aquilo que o bebê precisa para a gente atender as necessidades dele. E o que essa pesquisa mostrou? É uma pesquisa séria, né, assim, não é qualquer pesquisa, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas mostrou que as mães com alto nível de estresse, elas são menos sincronizadas com o neném. Elas têm um descompasso maior entre o que ela sente, o que ela capta do bebê na interação com ele. E por conta do estresse, né, a mãe também não se autorregula. Como que ela vai corregular com o bebê, que é o que o bebê precisa? O bebê não se autorregula, o bebê precisa de corregulação. Como que ela vai corregular com o bebê se ela está desregulada? Porque o estresse desregula. Então, é muito sério. Se a mãe não está bem, se o cuidador não está bem, ele não consegue, né, se ajustar às necessidades do neném. Isso está comprovado, né? Então, caminho do meio é o caminho. Precisa ter o bem-estar da mãe e do neném, né? E quando eu digo caminho do meio, além disso, né, desse cuidado equalitário, né, é uma prática com equilíbrio, com flexibilidade. A gente não precisa assinar em pedra em nada, gente, né? Sem nenhum radicalismo, né? Assim, a gente se apaixona por teorias, tudo. Eu sou super apaixonada, né, por tudo, né? Já fiquei apaixonada por muitas coisas, mas você não case com nada. Case com o seu bem-estar e com o bem-estar do seu bebê e da sua família. Só isso. E até as suas próprias regras que você criar, quando não estiver funcionando mais, joga fora e inventa outra, né? Assim, então, esse caminho do meio, esse lugar, o Buda falava, né, que era um lugar, o caminho do meio, um lugar flexível, né, onde não tem sim ou não, né, onde não tem só opostos, né? Criar ser humano, nascer como mãe, acontece num espaço onde a gente transita entre muitos estados, muitas coisas, e onde a mudança impera. A gente está num processo de transição, nós e nossos bebês. Então, o caminho do meio tem a ver com isso, né? Com flexibilidade, com equilíbrio, com leveza. A leveza também no caminho do meio, com não assinar em pedra com nada, né? Com nenhuma grande convicção, né, gente? Quanto cuspe que cai na nossa testa? Nossa! Eu ia fazer um bingo, uma postagem bingo, que eu falei que eu não faria antes de ser mãe e o que eu faço hoje. Nossa, sim! Várias opções. A gente faz bingo de um monte de coisa. Um monte de coisa. Então,
Eu acho que são esses pontos, assim, não são coisas tão práticas, assim, mas eu achei que seria mais Eu valoroso a gente ter achei essa ótimo, conversa, assim, sabe? Camila. E eu reforçaria aqui que eu acho que todos que você colocou têm a ver com palpites, porque eu vejo, por exemplo, eu fui aprendendo. Era muito difícil lidar com o choro do bebê, né? Das minhas bebês. Eu sempre tive aí na minha análise, eu entendo um pouco melhor essa minha dificuldade. Mas eu tinha muito uma pressão que eu racionalmente sabia que eu tinha que silenciar para eu estar ali com a minha filha, mas eu tinha muita dificuldade. Isso eu fui treinando. Então hoje a Pietra, que faz birras em público, menos do que até assim, eu imaginava, porque em casa é muito mais frequente, mas eu ficava em determinados momentos muito aflita, assim, muito nervosa, e aí eu não conseguia zero, né, ajudá-la. Quando você silencia e entende que é um processo, entende que as crianças têm fases, que passam por aquilo, então o que você falou? A informação adequada, a aceitação, né? O horizonte é uma fase, vai melhorar, vai passar. E como a minha mais velha já passou dessa fase, então eu tenho o horizonte ali, isso é um dos exemplos, né? E o caminho do meio, né? É óbvio, tem que mantê-la ali segura para ela não se machucar, mas eu já cheguei a pessoas ao redor, eu fui estudar muito como lidar com a birra. E eu tenho ali, ela demora para passar muitas vezes. Eu aceito hoje, mas eu tenho que gerenciar o estresse das pessoas ao meu redor. Porque elas querem intervir, elas vêm falar, elas vêm. Como? Sabe assim? Porque é muito interessante que as pessoas também ficam aflitas porque elas entendem de outro jeito, porque elas têm. Então, enfim, essa aceitação, esse silenciamento, eu diria, poderia também ser adicionado, porque para a gente conseguir fazer tudo isso e colocar em prática essa nossa intuição, o conhecimento. Eu acho que esse silenciamento, quando você fala silenciamento, a imagem que me vem é você poder desligar daquilo que está ali fora e que não está colaborando para o seu processo e você poder focar no seu bebê, em você, na sua família. Ninguém sabe a sua realidade, ninguém está sob a sua pele, ninguém conhece tanto o seu bebê quanto você conhece ninguém. Então, é isso que acontece, né? Atravessa a gente se sente julgada, a gente se auto-julga, a gente fica com vergonha, né? A mãe é muito julgada, né? As pessoas, elas não querem se corresponsabilizar, mas elas querem falar, né? O que a gente tem que fazer, que é diferente, isso é diferente de corresponsabilização. Mas a gente se afeta por isso, né? Mas quando a gente consegue esse silenciar que você fala, assim, parece que é esse que me vem é esse ajustar, né? Tipo assim, ó, foca no que importa, foca no que só você sabe o que você vive, ninguém tá sob a sua pele, só você sabe o que é ser mãe daquele bebê, é só você que tá acompanhando aquela criança. Então, quando a gente foca na gente, no nosso próprio processo, naturalmente o que está em volta fica mais baixo. Fica menos importante, né? Assim, acho que essas duas coisas acontecem juntas, né? O silenciamento vem com essa, quando a gente corrige o foco, né? Isso, gente, é um processo para a vida, porque o que o outro fala importa, óbvio, nós somos seres sociais, né? Minha filha tem quase 8 anos, às vezes eu não vejo assim preocupado, sabe, com o que o outro vai achar, né? É um processo para a vida, mas é uma prática que a gente mergulha quando a gente tem um bebê, né? Faz muita diferença quando a gente começa a praticar, olhar para o nosso próprio processo e dar menos importância para o entorno. Ninguém vai pagar suas fraldas, amor. Ninguém vai levantar à noite para atender a sua criança. É você que está ali. Então, foca no que você vive, né? Exatamente. E aí, você ainda tem dúvidas? Porque a gente recebe muitas mães com dúvidas do que fazer mesmo, né? Busque, eu acho, ao invés de ficar ouvindo 1 milhão, né? O que você confia para acalmar, né? Porque é isso também. Eu estava vendo propaganda dessas tentativas de venda de curso, né? Que faz os lançamentos e tal. Eu falei assim,
Outro dia, uma mãe parou abruptamente de amamentar seu filho. Imagina o trauma nessa criança. Eu tenho uma amigona super mãe, assim, que ela teve que parar por outras questões. Então, assim, o cuidado, né? O quanto na mídia. Olha, eu acho que tem alguns sinais, né? As pessoas, primeiro, gente, olha, não é só psicólogo, você mesmo tem aí um projeto lindo que você montou, muito responsável que cuida das mães. Mas tem pessoas que não têm formação nenhuma, fazem um curso, vou dar um exemplo, mas coloquem muito entre aspas, entre muitas aspas aí, pessoa faz um curso de sono, né? Aí vai lá, aprende técnicas de sono, não entende sobre desenvolvimento humano, sobre desenvolvimento infantil, e vai interferir nisso. Cuidado, né? Cuidado com pessoas que fizeram uma transição que você está vendo ali abrupta e que não tem muito cuidado, né? Assim, para a gente virar expertise em algo é uma construção longa, né? Não é? Muito longa. Você está aí nessa construção toda que você tem, assim, né? E eu também, então, assim, busque profissionais que você vê que estão realmente capacitados. Se você ficar vendo muito julgamento, ficou julgando, ficou falando demais que isso aqui é certo e isso é errado, pode. Porque logo esse julgamento vai cair sobre você, porque ninguém cabe sempre dentro daquela caixinha perfeita. Por mais que você siga direitinho aqueles protocolos, você nunca vai se encaixar sempre. Então, foge de lugar que tem muito julgamento, que quando tem treta, a treta não é respeitosa, porque assim, não é muito comum lá no colo a gente ter coisas muito polêmicas, mas quando tem, é uma conversa com respeito, carinho, assim, esse é o ambiente, né? Quando o negócio tá ali, né, de muita acusação, não tem respeito, foge, né? Assim, eu acho que esses são alguns dos sinais, assim, né? Quando foge daqueles lugares onde a maternidade está tudo lindo, lindo, perfeito, né? E se você tá ali, lembre-se sempre, a pessoa está fazendo um recorte muito bem editado da vida dela, você não sabe o que ela vive. Exatamente. Você não tem ideia do que ela vive. Da mesma forma que as pessoas não sabem o que você vive, né? Então não fica seguindo só blogueira maravilhosa, segue gente real também. Assim, acho que você pode fazer um mix que eu acho que não tem uma regra, assim. Sabe, Aline, eu acho que a pessoa tem que ir sentindo. Mas se tem radicalismo, se tem falta de respeito, se você tá vendo que a pessoa saltou ali há pouco tempo, cuidado, né? Olha, Camila, adorei. Muito obrigada. Eu brinco, o pessoal da comunicação fala, você tem que... Essas coisas muito no caminho do meio, sem grandes polêmicas, não vende, não dá ibope, não engaja. Eu falo, calma, a gente vai por outro caminho. Mas sem grandes polêmicas, porque eu sou dessa também. Mas tem como a gente tocar em temas polêmicos. Não é não falar sobre polêmica, mas como você vai lidar com isso, como você vai tocar isso. Teve uma polêmica sobre o parto, né? Cesárea não é parto. E eu falando sobre como que do ponto de vista da psicologia isso não faz sentido, né? Porque o parto é algo que acontece no nosso... que a gente integra na nossa experiência psicoemocional, né? Você está dando vida a um bebê, você está nascendo como mãe, então você está no parto, né? Mesmo que tecnicamente, dentro dos movimentos militantes, não seja exatamente isso. E aí, isso aí é um vespeiro, né? Foi um bafafá lá, tal, mas o jeito que a gente lida, né? O jeito que a gente vai conduzir ali a conversa, mesmo que seja a maior polêmica do mundo, a gente percebe quando é respeitoso, né? Então a gente às vezes tem que tocar em vespeiro, sim. Ainda mais quando a gente fala sobre maternidade, né? São coisas muito profundas e tem muitas opiniões diversas e a gente pode transitar por elas com muito respeito, né? Eu acho que tem muito mais a ver com a gente lida do que a gente fala exatamente, né? Exato. A Laís colocou, ler seu livro tem sido um acalento. Ai, que bom. Deixa eu mostrar o livro, né, gente? Daqui não conhece.
o Desmanual Materno, que eu tentei ter muito cuidado para trazer informações assim de uma maneira muito afetiva, acolhedora, para que a mulher possa se apropriar mesmo desse saber e viver isso de uma maneira livre. Por isso que eu chamei de desmanual, porque não é nenhum manual, a gente não precisa de manual, né? A gente Tem precisa o link na sua bio para comprar, tem o Camila? link na Tem, minha né? bio, vocês podem achar na Amazon e na editora Matrescense, assim. É o meu livro colinho, assim, eu me dediquei muito para poder ter essa conversa, assim, acolhedora e muito valorosa para as mães. E então, quem não conhece o Colo, além de todo o conteúdo no Instagram, a Camila tem, né, uma equipe que, quando precisa, encaminha para atendimentos. A Mãe Star, a Camila deu a dica que foi a primeira de informação de qualidade. O nosso E app está. então, é isso, né? Esse é um lugar onde vocês vão ter informação de qualidade mesmo, né, Aline? Vocês estão aí ampliando os canais, né, para que vocês consigam congregar tudo que as mães precisam no Mãe-Star, no aplicativo, né? Exatamente. Nosso app está numa versão beta, mas daqui a pouco já vai estar com tudo lá. Então, quem quiser ir baixando, tem na Apple, agora no iOS já está disponível, Android ainda não. Acho que sexta-feira sai uma nova atualização com bastante coisa. A gente não fez o lançamento ainda, só o pré-lançamento. Quem quiser já baixa. Mas os conteúdos de lá vocês podem ficar tranquilas que a gente traz muito São muito acolhimento, responsáveis, né? muito responsabilidade, E exatamente. aí, Aline, me passa depois o link, porque aí eu vou colocar lá, quando a gente publicar a nossa live, eu vou depois publicar lá, aí a gente já coloca os links e vocês já podem ir baixando, né? Maravilhoso, isso aí. Gente, muito obrigada. Noite, boa noite, 9h46. guerreiras, que ficaram até tarde, a nossa conversa se alongou, né? De repente, Eu adoro né? esse Porque, tema. Ah, eu falo que é terapêutico fazer live para mim, porque eu trago também, né, coisas, não tem como, né, que eu vivo. Então, obrigada, Camila. fala muito do Obrigada nosso próprio processo, muito. né? Espero que vocês tenham se identificado, que essa conversa tenha sido valorosa e assim acolhedora para vocês, né? E mandem para as outras mães, para quem vocês sentem que vai se beneficiar com esse papo que a gente teve hoje, né, Aline? Exatamente. Compartilhem, eu já vou Muito botar aqui no obrigada. Insta. Boa Um noite, beijo grande. querida. Boa noite. Beijo. Boa Até noite. breve. Tchau, Tchau, pessoal. tchau.